Turma, eu sou o professor Souto, vamos falar agora de dispersão, difração e interferência de ondas. Este é um prisma, tá? Um prisma de vidro. E nós temos aí a incidência da luz branca nesse prisma de vidro. O que vai acontecer? As cores vão se dispersar. A luz branca, ela é composta de todas as frequências visíveis, desde o violeta até o vermelho, tá? Então lembre-se que o violeta é a cor que tem maior desvio. Vermelho. Ok? Então o violeta, lembra de violência, né? Que ela tem o maior desvio. Então você tem aqui a direção de propagação da luz branca, certo? Que nós já vimos em prismas, né? Na parte de ótica. O desvio é esse daqui, ó, da luz vermelha, ó. O desvio da luz vermelha, desvio é representado pela letra delta, tá, em ótica. E o desvio olha o desvio do violeta. Tá vendo, ó? Olha o desvio do violeta como é maior. Tá vendo? Isso é importante você saber, tá? Então a dispersão é essa separação das cores. Isso é conhecida como a dispersão descoberta por Isaac Newton. Tá? Galileu Galilei também já sabiam disso. Então é o vermelho, o alaranjado é o Vaave Vaave para você decorar, tá? O alaranjado, para lembrar do Vaave Vaave, amarelo, verde, azul, anil e violeta, ok? É importante você saber isso. Vamos agora para a parte da difração. Então, na difração, você tem aqui um obstáculo, tá? Um obstáculo. Por exemplo, olhando por cima aqui, é uma porta de um quarto, tá? O que acontece? Nós vamos aqui emitir uma onda sonora, tá? Então tem aqui a onda sonora. E a distância entre as compressões do ar, nós sabemos que essa medida aqui, ó, essa medida aqui é chamada de comprimento de onda, tá? E aqui é a medida da abertura, quer dizer, a passagem, o diâmetro da passagem, a abertura. Se esta abertura, tá? Se essa abertura for menor que o comprimento de onda, haverá o fenômeno chamado difração. Que é esse fenômeno? A onda, você está vendo que a onda vem, né, com uma velocidade v, e ela vai contornar o obstáculo. Então ela vai contornar o obstáculo. Então a onda do som, por exemplo, ela veio nessa direção e ela contorna o obstáculo. Isso que é chamado difração. Difração é o contorno do obstáculo. Por exemplo, por que eu estou ouvindo a pessoa falando e não estou vendo? Porque está ocorrendo a difração do som e a difração da luz não está ocorrendo. Mas cuidado! Se você, por exemplo, pegar aqui um feixe luminoso, a luz também sofre difração, tá? Então, se você pegar aqui um feixe luminoso e aqui um buraco de uma agulha, tá? Isso daqui uma agulha. Se eu tenho aqui um buraco de uma agulha, caiu um negocinho ali. O buraco de uma agulha, dá para imaginar isso? A luz também vai sofrer
difração. Quer dizer, ela vai contornar o obstáculo. Na hora que ela contorna o obstáculo, igual aconteceu aqui com o som, né, nós teremos o espectro luminoso marcado aqui, por exemplo, num filme fotográfico. É aí que entra a interferência de ondas. Você vai ter a interferência construtiva e a interferência destrutiva. É aí que entra essa parte aqui de interferência. Então, qual é a condição para que a onda contorne o obstáculo? Qual é a condição? A abertura tem que ser bem menor que o comprimento de onda. Então, se a abertura for menor que o comprimento de onda, ocorrerá a difração. Mas não esqueça que a difração ocorre mais com o som no nosso dia a dia do que com a luz, mas com a luz também ocorre a difração, tá? Agora vamos para a interferência de ondas. Turma, com relação à interferência de ondas, vamos entender o seguinte: isso daqui é uma corda, por exemplo, de um violão. Você deu 2 petelecos aqui, um de cada lado, e esses pulsos criados têm a mesma fase e estão indo um encontro do outro, tá? Então, o que é interferência? Quando 2 ondas de mesma natureza, aqui, mesma natureza, são ondas mecânicas. Então, 2 pulsos mecânicos numa corda, isto é, se propagando no mesmo meio. Quando ocorrer, então, uma superposição, nós teremos uma interferência. No caso, como elas têm a mesma fase, no momento do encontro, o que vai acontecer? Se aqui eu tenho uma amplitude de onda A, e aqui a mesma amplitude de onda A, pode ser a mesma ou não, nós teremos, nesse caso, como tem a mesma fase, a interferência chamada interferência construtiva. Turma, então, o que aconteceu aqui? Ó? Na interferência de ondas, nós temos 2 pulsos com a mesma fase, e no momento da interferência há uma superposição, isto é, vamos somar as amplitudes. E aí daremos o nome de interferência construtiva. Tá? Mas a partir do momento na interferência, você vai visualizar essa onda com uma amplitude maior, né? Depois da interferência, as ondas continuam se propagando como se nada tivesse acontecido. Então, esse pulso aqui, que eu chamo de 1, ele continua se propagando do mesmo jeito para lá. Enquanto que esse pulso 2 continuará se propagando do mesmo jeito para cá, como se nada tivesse acontecido, entendeu? Então, uma característica importante da interferência é o mesmo meio, tá? Ondas ou mecânicas, né? Ondas de mesma natureza, ou eletromagnéticas, mas tem que ser eletromagnética com eletromagnética, ou onda mecânica com onda mecânica, por exemplo, som com som. Tá? Não pode ter outra. Então, a mesma natureza, o mesmo meio. Então, isso daí, tudo bem. Se as ondas agora na corda tiverem oposição de fase, né? E antes de mais nada, se, por exemplo, essa onda tivesse amplitude 2A, não esqueça que aqui eu vou somar, né, as amplitudes. Então, nós teremos aqui uma amplitude 3A. Então, eu estaria somando essa amplitude com essa daqui. Tá? Se na corda nós tivermos oposição de fase, por exemplo, isso aqui, eu tenho uma onda vindo para cá, tá? E a outra indo para lá no mesmo meio e ondas de mesma natureza, pulsos mecânicos. O que acontece aqui? Vamos supor que aqui eu tenho uma amplitude A e aqui uma amplitude 2A, tá? Então, só relembrando, o que vai acontecer? Essas 2 ondas, né, uma vai anular
a amplitude da outra no momento da interferência. Mas após a interferência, elas continuam se propagando como se nada tivesse acontecido. Só que acontece o seguinte, né? Quanto que vai dar? Como é que vai ficar o desenho da onda no momento da interferência? Ó, o desenho da onda no momento da interferência vai ficar 2A para baixo menos A para cima. Então nós vamos ter uma resultante que é uma amplitude A para baixo. Certo? Então nós teremos isso aqui. Essa interferência é chamada de interferência destrutiva. Interferência destrutiva. Por quê? Porque uma reduz a amplitude da outra. Tá? Lembrando que intensidade de onda tem a ver com amplitude, então você tem uma redução da intensidade de onda. Certo? Uma vez num banheiro de uma escola, eu estava dentro do banheiro da escola, e eu não sabia que tinha o sinal da escola ficava ao lado da janela do banheiro. E na hora que tocou o sinal da escola, que era muito forte, aquilo começou a me incomodar muito. Enquanto eu estava lavando a mão, eu mexi a cabeça para os dois lados, e aí eu peguei num canto aqui da parede o som com menor intensidade, para eu poder continuar lavando a mão, para eu sair dali, que o som estava muito alto, né? Certo? E por que eu mexi a cabeça saindo da posição? Eu lavando a mão fazendo assim. Eu peguei um ponto do banheiro onde estava dando o quê? Interferência destrutiva. As ondas sonoras. Entendeu? Então, como deu interferência destrutiva num determinado ponto do banheiro, né? Diminuiu a intensidade. Porque se a intensidade da onda tem a ver com amplitude, como nós vimos naquela fórmula, intensidade é uma constante, frequência ao quadrado, amplitude ao quadrado. Se você tem uma redução da amplitude, você tem redução da intensidade, visto que a frequência não mudou em nada, né? Tá, então eu achei um ponto do banheiro onde estava possibilitando uma interferência destrutiva para diminuir a intensidade sonora, ok? Vamos continuar então com esse assunto interferência. Turma, então vamos supor que eu tenho aqui um teatro, aqui é um palco, né? Aqui é o palco, certo? O que acontece? Eu tenho um foco de luz alaranjado para cá, iluminando o palco, então aqui está alaranjado, certo? E para cá o verde, iluminando o palco desse lado aqui verde, certo? Então, o que acontece? Nesse momento aqui, nós estamos tendo uma interferência de cores, tá? Então aqui ocorre a interferência, certo? Aqui você tem a interferência. Mas depois da interferência, a luz continua se propagando como se nada tivesse acontecendo. Então aqui continua alaranjado e aqui ilumina o palco verde, mesmo que elas se cruzem. Mesmo elas se cruzando, tá? Isso é um fenômeno importante para você memorizar essa situação, porque isso daí cai muito, né? Os examinadores pegam muito nesse ponto, tá? Vamos supor agora que eu tenho aqui uma piscina com água, tá? Então aqui nós temos uma piscina, certo? Então aqui é a piscina, tal, com água. Muito bem. Aí eu joguei uma pontinha aqui caiu uma gota d'água aqui na superfície da água e ela formou ondas circulares, certo? Ondas circulares. Olhando de lado, você olhando isso aqui de lado, o que você vai estar vendo? Ó? Você vai estar vendo o seguinte, você vai estar vendo uma crista e um vale, uma crista e um vale, não é verdade? Então essa frente de onda que eu desenhei aqui é o desenho da crista da onda, ó, vendo? Ó, essa é a crista da onda, né? Então você está vendo aí as frentes de ondas circulares. Ok, tudo bem, isso daí dá para a gente entender.
Aí cai uma outra gota d'água aqui, formando, mais uma vez, ondas circulares, certo? Essas ondas, elas vão se cruzar, você está vendo aqui, ó? Então, o que você tem que entender disso daqui? Nesse pedaço aqui, o que nós temos? Nós temos uma crista de uma onda e duas cristas da outra. Então, você pode pegar esse pontinho de água, essa gota d'água que caiu, como uma fonte de produtora de ondas, né? Então, essa frente de onda aqui está representando a crista da onda. Então, eu tenho aqui 3 cristas se cruzando, né? Então, nesse ponto aqui, nós temos o quê? Crista com crista, dando uma interferência construtiva, tá? Então, nesse ponto, nós temos a interferência construtiva, tá? Construtiva. E, nesse ponto também, interferência construtiva. Por quê? Porque você tem duas cristas se cruzando. O que acontece nesse pedaço? Nesse pedaço eu tenho aqui, ó, desse lado, analisando assim com a setinha, eu tenho uma crista e um vale. Isso daqui é um vale da onda, né? O vale é isso aqui, né, ó? Isso aqui é o vale, tá? E a crista, crista com vale. Então, nesse ponto aqui, nós estamos tendo o quê? Aqui nós estamos vendo uma interferência destrutiva, tá? Por quê? Nós temos crista com vale nesse ponto aqui, ó. Tá vendo? Interferência destrutiva. Isso que você precisa saber. Ok? Então, aqui nós temos esse problema. Agora nós vamos partir para o equacionamento e os cálculos envolvendo interferência.